A Europa está diante de uma reviravolta inesperada, e os Estados Unidos acabam de lançar um alerta contundente. O que está por trás dessa mudança radical? A decisão é definitiva e não há volta. Moscou já tem sua vitória reconhecida nos bastidores, e os desdobramentos são irreversíveis. Enquanto isso, a Ucrânia envia seus militares para a Polônia, mas Varsóvia admite que o sentimento pró-Rússia e anti-ucraniano cresce a olhos vistos. Os poloneses não escondem mais, o clima entre os dois países azedou, e o governo local alerta para uma onda de hostilidades sem precedentes. Do outro lado, os alemães vivem um dilema angustiante. Um novo levantamento revela que 62% dos cidadãos temem um ataque russo a um país da OTAN, como Polônia ou Lituânia. A pergunta que não quer calar: quantos estariam dispostos a pegar em armas para defender seu território? Os números são chocantes. Quase metade dos entrevistados defende o corte imediato do fornecimento de gás russo, e mais da metade apoia o uso dos ativos congelados de Moscou para financiar Kiev. Mas quando o assunto é lutar, a realidade é outra. 60% dos alemães não pegariam em armas nem sob ameaça de invasão. A geração mais velha clama pelo retorno do serviço militar obrigatório, enquanto os jovens rejeitam a ideia com veemência. Enquanto Berlim hesita, a ex-ministra alemã e atual presidente da Assembleia Geral da ONU, Anna Baerbock, evita responder se Putin e Zelensky deveriam sentar à mesa de negociações. Em entrevista, ela limitou-se a dizer que a paz só virá com base na Carta das Nações Unidas. Sobre a possibilidade de uma missão de paz da ONU na Ucrânia foi clara: as boinas azuis são mais necessárias do que nunca. Se houver um acordo, ele precisa ser protegido. E se a maioria dos países membros concordar, uma força internacional pode ser a chave para uma paz duradoura. Mas antes de tudo, as negociações precisam acontecer. Nos Estados Unidos, a surpresa vem de um projeto de lei que propõe sanções contra a Rússia. Seu autor, o congressista republicano, fez uma declaração bombástica: não é a hora de Biden pressionar Putin. É hora de a Europa apoiar Trump e punir os aliados do Kremlin. Segundo ele, Moscou já está derrotada, e o verdadeiro alvo agora são China, Índia e Brasil. As sanções contra a Rússia falharam. Putin segue impune e vive bem. Precisamos mirar nos países que o sustentam, afirmou. A pergunta que fica é: por que o projeto não avança? A resposta é simples: porque a Europa ainda não está pronta para esse confronto. Enquanto isso, a guerra no fronte ucraniano toma novos rumos. Especialistas americanos apontam que a Rússia está refinando suas táticas com drones, transformando-se numa verdadeira império dos veículos não tripulados. O Uzbequistão, por sua vez, repatria seus cidadãos de zonas de conflito, e a tensão entre Moscou e Washington escalou após um ataque a um navio americano. Nos bastidores, líderes como Zelensky e o primeiro-ministro polonês discutem estratégias em reuniões fechadas, enquanto o mundo assiste apreensivo aos próximos passos dessa guerra. A Polônia, que antes era uma aliada incondicional da Ucrânia, agora enfrenta uma crise de confiança. O primeiro-ministro Donald Tusk admitiu que o sentimento pró-Rússia cresce no país, alimentado por medos reais e desinformação orquestrada pelo Kremlin. É um teste de patriotismo e maturidade para toda a elite política polonesa, declarou. Mesmo assim, Varsóvia não recua no apoio militar a Kiev. Após incidentes com drones russos em seu território, a Polônia aceitou receber soldados ucranianos para treinar suas forças na luta contra drones. Eles têm a melhor tecnologia e experiência recente no combate às forças russas. O Ocidente precisa entender: são os ucranianos que estão nos ensinando a enfrentar Moscou, reconheceu o ministro da Defesa polonês. O presidente polonês, Andrzej Duda, já assinou um decreto secreto autorizando a presença de tropas ucranianas em solo polonês. A medida, embora protocolar, é um sinal claro de cooperação, mesmo com as tensões internas. Mas até quando a Polônia conseguirá equilibrar essa relação? A onda de desconfiança é real, e o Kremlin sabe explorá-la como ninguém. E você, o que acha desses desdobramentos? Se mora na Alemanha, compartilhe nos comentários. Como está o clima por aí? Os alemães realmente têm medo de uma guerra? Estariam dispostos a lutar? Não deixe de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder as próximas análises. O cenário está mudando rápido, e cada detalhe pode definir o futuro dessa guerra. Vamos juntos entender o que vem pela frente. Financiam sua máquina de guerra? Enquanto a Europa ainda hesita em dar passos mais ousados, países como a Índia já impuseram tarifas de 25% sobre produtos russos, mostrando que o jogo geopolítico está em plena transformação.
Mas o verdadeiro xadrez acontece nos bastidores. Segundo fontes da Político, a República de Vanuatu e a Rússia teriam elaborado um plano para contornar sanções, usando rotas alternativas e mecanismos financeiros obscuros. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a pressão por medidas mais duras contra Moscou cresce, e os republicanos no Congresso não estão dispostos a esperar. A estratégia é clara: atrelar o financiamento do governo federal a um pacote de sanções contra a Rússia, forçando os democratas falcões a cederem. O objetivo? Aprovar medidas sem despertar a ira de Trump, que, quando questionado sobre o plano, limitou-se a dizer: "Deixo isso a critério da liderança." Mas o presidente da Câmara dos Representantes não tem dúvidas: tempos excepcionais exigem medidas excepcionais. As sanções contra a Rússia já estão maduras. Há um apetite enorme no Congresso, e estamos prontos para trabalhar com a Casa Branca e nossos colegas no Senado para agir. Queremos isso e vamos fazê-lo, com ou sem sinal verde do presidente. A realidade, porém, é mais complexa. O Congresso não pode agir sozinho, precisa da assinatura presidencial. E apesar dos discursos inflamados, a Europa parece determinada a ignorar as exigências de Trump, como a imposição de tarifas de 50% a 100% sobre produtos chineses e a redução drástica das importações de petróleo russo. A mídia ocidental já antecipa: essas condições dificilmente serão cumpridas. Afinal, os maiores compradores de petróleo russo na Europa são justamente dois países com líderes autoritários que Trump admira, Hungria e Turquia, e ambos não têm intenção de interromper os negócios. Mesmo entre os demais europeus, embora o petróleo russo tenha perdido espaço, o gás natural ainda é uma dependência incômoda, um detalhe que Trump convenientemente ignora. Enquanto isso, no fronte ucraniano, a batalha por Kupiansk se intensifica. Analistas do Deep State, um canal de monitoramento independente, confirmam que as forças russas avançam nos arredores da cidade, explorando brechas e adaptando táticas. Vídeos recentes mostram até mesmo uma tubulação de esgoto transformada em rota de infiltração, cercada por arame farpado, uma resposta criativa e macabra. A guerra de drones não é mais o Ivan de antigamente, brincam os ucranianos nas redes, mas a verdade é que Moscou está refinando suas estratégias. O Instituto para o Estudo da Guerra dos Estados Unidos já alertou: o uso de tubulações e túneis é uma improvisação tática, para driblar a superioridade ucraniana em drones, especialmente em áreas urbanas, onde os veículos aéreos não tripulados têm dificuldade em operar. A Rússia, aliás, está se transformando em uma verdadeira império de drones, como descreveu The New York Times. Enquanto a Ucrânia dominava o cenário no início da guerra, Moscou não apenas fechou a lacuna, como inverteu a vantagem. Estima-se que a Rússia produza cerca de 30 mil drones Shahed por ano, com projeções de dobrar esse número até 2026. Mas o mais preocupante é a evolução das táticas. Agora, os drones são lançados em enxames, seguindo rotas sinuosas para confundir as defesas antiaéreas, ou voam rente a rios e áreas urbanas, aumentando o risco para civis. Os ucranianos, por sua vez, já adotaram medidas como o desligamento temporário do sinal de internet em regiões sob ataque, uma tática que a Rússia também usa quando sofre bombardeios com drones. E por que a Ucrânia tem mirado nas refinarias russas? A resposta é simples: enquanto alvos militares fortificados resistem a ataques com drones, as refinarias têm pontos vulneráveis, equipamentos essenciais que não podem ser movidos ou blindados. Um único drone que atinja uma torre de destilação pode paralisar a produção por semanas. Com 20 drones lançados, talvez apenas 2 atinjam o alvo. Mas esses 2 podem causar danos irreversíveis, explicou um oficial ucraniano. Enquanto o conflito na Ucrânia se aprofunda, outro barril de pólvora ameaça explodir no Oriente Médio. Líderes árabes se reúnem em um encontro de emergência após o ataque israelense a um navio iraniano, que deixou mortos e feridos. A cúpula, que reúne membros da Liga Árabe e da Organização para a Cooperação Islâmica, deve aprovar uma resolução condenando Israel por escalar a instabilidade e impor uma nova realidade na região. No entanto, por enquanto, o texto não prevê sanções econômicas ou diplomáticas, apenas palavras duras. Nos bastidores, porém, já se fala na criação de um centro conjunto de ações contra Israel. O Catar, que até então atuava como mediador, agora assume um papel mais assertivo. O primeiro-ministro, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, deixou claro: não toleraremos qualquer violação de nossa soberania ou ameaça à nossa segurança.
A mudança de tom reflete a pressão interna e regional. Protestos contra Israel se espalham por todo o mundo árabe, e o pequeno Emirado, que já negociou trocas de reféns e cessar-fogos, agora parece disposto a liderar uma resposta coletiva. O tabuleiro está em movimento. Em Washington, em Moscou, em Kiev, em Doha, cada peça se reposiciona, cada jogada pode definir o rumo dos próximos meses. E você, como vê esses desdobramentos? Acha que a Europa finalmente vai endurecer contra a Rússia? Ou que o Oriente Médio está à beira de uma nova guerra? Compartilhe sua opinião nos comentários e não perca as próximas análises. O mundo não para, e a história está sendo escrita agora. Ative o sininho, inscreva-se e fique por dentro. Juntos, vamos decifrar o que vem pela frente. O ministro foi categórico em sua declaração. Qualquer ameaça será respondida com todos os meios garantidos pelo direito internacional. E a mensagem por trás dessas palavras não poderia ser mais clara. Uma demonstração de solidariedade do Catar, em nome do mundo árabe e islâmico, contra a agressão do Estado ocupante de Israel, uma agressão que mistura covardia, traição e uma insensatez sem limites. Enquanto isso, Netanyahu, sob cujas ordens o exército israelense atacou um campo de refugiados, encontrou-se em Jerusalém com autoridades americanas, incluindo o enviado especial da Casa Branca para discutir as consequências do bombardeio. Washington insiste que as relações com Israel permanecem inabaláveis, mas a pressão aumenta. Como conciliar esse ataque com os esforços de Trump para garantir a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas, a eliminação dos líderes do grupo e o fim da guerra em Gaza? Do outro lado do mundo, o Uzbequistão dá uma lição de proteção aos seus cidadãos. Mais de 1.200 uzbeques, a maioria trabalhadores migrantes presos em centros de deportação no exterior, sem dinheiro e sem apoio jurídico, foram trazidos de volta para casa em uma operação humanitária exemplar. O governo deixou claro: nenhum cidadão uzbeque está desamparado, não importa onde esteja no planeta. E assim fechamos mais um capítulo dessa semana turbulenta. Mas a história não espera amanhã, novos fatos, novas reviravoltas. Não perca, ative as notificações, compartilhe suas impressões nos comentários e ajude a espalhar informação de qualidade. E se ainda não viu, confira nosso playlist com os principais acontecimentos da semana, porque entender o presente é a única forma de antecipar o futuro. Até amanhã. O mundo não para, e nós também não.